Como é que é aquela música, meu Deus do céu? É da Damares, como é que é aquela música, meu Deus? Sabor de mel? É o sabor de mel. Ô, irmão, aquilo ali é uma desgraça. Aí você encontrar o bispo Samuel Ferreira em qualquer lugar, eu vou beijar a mão dele. Eu quero ver alguém falar alguma coisa pra mim. Eu vou beijar a mão dele. Mas honrar E aí eu vou falar, te mão, amo, meu bispo. honrar e Mas beijar se é a o mão. costume, eu vou beijar. O que tem a ver eu beijar a mão do meu presidente? Depois de polêmica envolvendo o bispo Samuel Ferreira, voltou a viralizar um vídeo onde pastores dizem que a família Ferreira faz parte da maçonaria. Mas eu falo abertamente, Manuel Ferreira é maçom, o camarada que zerou vários hinos da harpa, Macalão, maçom. Paulo Leivas Macalão, maçom? E Manuel e Abner Ferreira, maçom. Você vê, pega o templo da igreja da Madureira do Rio de Janeiro, que o Abner é presidente. O piso é maçônico. Afinal de contas, quem chama a música da Suede de lixo seria um anticristão. Bispo Samuel Ferreira está sendo duramente criticado e pode ser até cancelado. Por isso eu peço para você que antes da gente dar continuidade nesse vídeo, eu peço para você fazer algo. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Se puder dar um hypar no nosso vídeo, isso vai ser muito importante, você vai nos ajudar muito. E sem muita demora, vamos lá comigo. Bispo Samuel Ferreira é conhecido como um bispo autoritário e poderoso. Ao apoiar um candidato à política, ele mesmo declarou seu poder sobre milhares de igrejas. Eu sou presidente executivo da Convenção Nacional dos Assembleia de Deus no Brasil, uma entidade centenária hoje com mais de 42 mil templos, espalhados nos 5.569 municípios do Brasil, com 102 mil pastores e milhões de membros. Mas o que deixou o bispo Samuel Ferreira realmente revoltado foi um pastor ter declarado que a sua família fazia parte da maçonaria. Mas eu falo abertamente, Manuel Ferreira é maçom, o camarada que zerou vários hinos da harpa, Macalão, maçom. Paulo Leivas Macalão, maçom? E Manuel e Abner Ferreira, maçom. Você vê, pega o templo da igreja da Madureira do Rio de Janeiro, que o Abner é presidente. O piso é maçônico. Tudo que você vê branco e preto dentro de uma igreja é piso maçom. Mas, e na minha visão, eu digo claramente, eles não escondem que fazem parte da maçonaria. mas qual é o problema de fazer parte da maçonaria? É que assim, eu sempre ouvi falar que na maçonaria existe sacrifício de bode ao satã, mas nunca foi provado de forma perceptível que existe esse sacrifício mesmo ao caramunhão. Existe esse sacrifício? Então, eu só vou dizer assim, a gente é das trevas ou da luz? Vale ressaltar que a música de Suede justamente critica o fato da igreja ter parado de falar de Bíblia para simplesmente falar do lado comercial. E a crítica do bispo Samuel Ferreira só fazem as pessoas pensarem ainda mais que ele não está nem um pouco preocupado com o evangelho, e sim com o lado comercial, fazendo parecer que a mentalidade maçônica já tomou conta de muitos altares. O pastor Joaquim de Andrade esteve junto com o pastor César Cavalcante em um podcast, e lá ele revelou os pastores que estão envolvidos com a maçonaria. Confira. Que é maçonaria? É uma religião, é uma seita, é um movimento, é uma filosofia, é uma ordem, é uma ideia, é uma associação. O que vem a ser a tal da maçonaria? Eu estava fazendo uma pesquisa, César, e vendo alguns pastores falando sobre o assunto. Por exemplo, o Augusto Nicodemos estava falando sobre a maçonaria e o posicionamento da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ele disse que a maçonaria não é uma religião. Peraí, como não é uma religião? Nós vamos provar aqui que a maçonaria é uma religião. Nós vamos provar aqui que, infelizmente, a maioria das denominações, elas estão aí influenciadas pela maçonaria. Tá? E, infelizmente, a gente tem que declarar isso, né? Que quem trouxe o evangelho para o Brasil foram os maçons. Por exemplo, os batistas chegaram aqui por intermédio da maçonaria. Então, quem trouxe o evangelho... Então, quer dizer que foi uma bênção. Se você disser que foram eles que trouxeram, né? Então, pelo menos nisso aí foi bom. É interessante, César, porque a maçonaria, ela sempre faz aí um grande alarde, né, para engrossar as suas fileiras. Então, a fim de que ela alcance os seus objetivos, né, com mais facilidade, usam de palavras grandiosas aí, né? Ela esconde a sua verdadeira fisionomia. Eu diria que ela mostra ao público tão somente um rosto mascarado, que não é a realidade. Então ela torna a maçonaria uma aparência de uma sociedade literária, científica, filantrópica,
E é interessante porque os maçons que estão dentro das igrejas evangélicas, eles não querem admitir que ela seja condenável pela Bíblia. Não tem problema nenhum. Você é maçom, César? Não. Já recebeu o convite, Três com toda convites, certeza. mas nunca fui, não. Então eles julgam que não tem nenhuma incompatibilidade, não há nenhum pecado em você ser cristão e ser maçom. Bom, a gente tem que usar alguns argumentos aqui para mostrar que não é bem assim a situação. Para mostrar, por exemplo, o erro. Então a gente tem dois caminhos. O primeiro caminho é a Bíblia, é a palavra de Deus, né? A Bíblia, a Amós vai dizer, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então a Bíblia, para todos os cristãos em qualquer lugar do mundo, é a única regra de fé e prática. Além da Bíblia, eu não trouxe todos os livros aqui, César, que eu não vim de carro. Eu trouxe alguns, mas eu tenho todas as monografias. Esse aqui, por exemplo, é do Ritual do Grau Aprendiz Maçom, do 1º grau. Esse aqui é um documento aqui da própria maçonaria. Esse aqui é do 30º grau. Tá vendo o grau ritual aqui do mestre? Eu tenho o ritual do grau 31, ó. Isso aqui tudo é documento da maçonaria. Eu trouxe aqui do 18º grau, que é o grau que ele vai aprender, por exemplo, que o nome de Deus não é Jabulon. Aliás, que o nome de Deus não é Gadu, porque o maçom conhece Deus como Gadu, grande arquiteto do universo. Aí ele vai aprender que o nome de Deus é Jabulon. Quem é Jabulon? É Jeová dos hebreus, Baal dos cananeus e Osíris dos egípcios. Este é o Deus adorado na maçonaria. Então os maçons que estão aí dentro da maçonaria, porque durante muitos anos, César, a gente não tinha nenhum material escrito contra a maçonaria. Isso, não tinha nenhum material escrito contra a maçonaria. Aí a Igreja Católica Apostólica Romana, na pessoa do Frei Boaventura Kloppenburger, ele fez uma pesquisa muito profunda sobre a maçonaria. E ele escreveu este livro, A Maçonaria no Brasil, Orientação para os Católicos. Interessante, eu tenho dados aqui. Mas aí eles estão tratando a maçonaria como uma sociedade secreta, ocultista? O católico não podia fazer parte. Não pode ser, não pode. O penúltimo Papa, esse Papa atual, eu não sei a posição dele, mas o Papa anterior, Francisco, ele era contra abertamente a maçonaria. Ele dizia que um católico não pode ser maçom, apesar que a gente tem muita gente aí do catolicismo, né? Aliás, lá em Roma tinha uma loja, a P2, né? Não sei se ainda tem, mas a P2 muito famosa, né? Com muitos escândalos de desvios de dinheiro do Vaticano, enfim, muitos problemas lá com a P2. É uma loja dentro lá do Vaticano. Então, a gente sabe que a maçonaria, ela tem uma influência muito grande no mundo inteiro. Só para você ter uma ideia, César, 14 dos presidentes mais famosos dos Estados Unidos eram maçons. Então a gente tem George Washington, que era grão-mestre da maçonaria. Se você pegar a nota de $1, por exemplo, eu tenho aí, pode colocar aí, por favor, a nota de $1, tem inúmeros símbolos da maçonaria, tá vendo lá? Você tem inúmeros símbolos ali da maçonaria. Ouro, tudo verde. Isso, a pirâmide, a nova ordem secular, aí você tem o ramo da acácia, você tem lá inúmeros símbolos da maçonaria. Por quê? Porque na época, essa nota aí, quem produziu foi o George Washington. E ele era grão-mestre da maçonaria. Então, você vai encontrar inúmeros símbolos da maçonaria. Outra coisa interessante, mas né? Mas aqui no Brasil, Dom Pedro também era maçom. Dom Pedro II, e vários outros. Então, a maçonaria está por trás, Deodoro, né? Dos principais acontecimentos da humanidade. Proclamação da República de muitos países, como o Brasil. Independência de muitos países. Por exemplo, libertação dos escravos. Outra coisa muito interessante foi a questão da expulsão dos jesuítas do Brasil. A maçonaria por trás. Por quê? Porque, por exemplo, quando veio os protestantes para cá, a Igreja Católica enviou também os jesuítas. Para quê? Para combater o protestantismo. E aí foi muito perseguida a igreja evangélica. Eu tive numa cidade lá, na Paraíba,
essa cidade, eles queimavam igrejas lá, por intermédio do Frei Damião, queimavam igrejas. E é interessante porque a maçonaria ajudou muito na expulsão dos jesuítas do Brasil. E aí a maçonaria está por trás, como eu falei aqui, dos principais acontecimentos. A gente não tinha nada. Mas aí tem acontecimentos bons e ruins, né, Joaquim? Sim, não tenha dúvida. Né? A gente tem a moral da maçonaria, né? A teoria é muito boa. Eu digo até que para quem não quer compromisso com a Bíblia, a maçonaria é o melhor lugar para se viver. A maçonaria tem padrões éticos, morais excelentes, mas a prática é outra história. Porque, por exemplo, a gente tem aí, infelizmente, muita injustiça praticada em nome da maçonaria. Mas vamos lá. Não tínhamos nada escrito, aí veio o Dom Boaventura Kloppenburger, escreveu este livro. E, depois de muitos anos, os evangélicos, então, começaram a propagar abertamente livros contra a maçonaria. Por exemplo... O Engano Fatal. Esse aqui Engano Fatal. É famoso. Esse é muito bom. Esse aqui do meu amigo Scott Horrell. Eu ajudei ele nesse livro aqui, inclusive. Esse o Scott Horrell. Né? Ele era professor aqui do Seminário Teológico Batista, de Perdizes. E ele fala aí dentro da denominação batista como uma pessoa pode crescer se ele for maçom. Esse aí também é muito bom, um pouco sensacionalista. Tem esse outro aqui que também é excelente, que eu considero um dos melhores livros do John Esse é verdade. Esse aqui é o principal. Esse para mim é um dos melhores. Aí e tem aquele que o Luciano traduziu. Você lembra? Da Luz e Vida? Peraí. Qual é? Maçonaria do Outro Lado da Luz. Então, tá aí? Não, Será que é esse aqui? Pode ser esse aqui com outra capa, né? Porque ele era preto. O William Schnoble. Esse era preto, né? Esse aqui mesmo. Eu acho um pouco sensacionalista. Mas ele é bom também. Ele fala, por exemplo, de sacrifícios de animais, né? Dentro da maçonaria, e isso não é comum. Apesar que tem todo tipo de maçonaria. Aí a CPAD publicou recentemente este livro aí, que é muito bom também. É um livro bem prático mesmo. Então a gente tem esses livros evangélicos contra a maçonaria. É interessante, César, porque a maçonaria, ela começa, né, com 2 pastores. A maçonaria moderna, ela começa com 2 pastores em Londres, na Inglaterra. Então, maçom, né? Peraí, vamos lá. Como é que começa a maçonaria com 2 pastores? Na realidade, a maçonaria... Que século? 1717, em Londres, na Inglaterra, 1717. Então a maçonaria nem é da França. Não, interessante, né? Porque a princípio... Maçom significa em francês, né? Na realidade, a maçonaria, eles dizem que é antiga, né? Que Salomão foi maçom, etc, né? Aí eles vão argumentar essa questão. Mas a maçonaria moderna, como nós conhecemos, né? Ela começou no dia 24 de junho de 1717, com 2 pastores. Um James Anderson, ele era anglicano, e o Jean Théophile Desaguliers, um huguenote francês. E aí, a alegação é que a maçonaria é uma sociedade beneficente, benemérita, não é uma sociedade religiosa, como eu falei aqui. E infelizmente eu vi até o Nicodemos dizer que a maçonaria não é religião. Bom, vamos ver se ela é ou não. A igreja presbiteriana do Brasil antigamente podia ser maçom, agora parece que também já não pode, mas eu tenho aqui inclusive o documento da presbiteriana, e eu acho a posição dela muito complicada. Atual? Porque eu acho complicado. Atual elas proíbem, não proíbem? Eu vou explicar o porquê eu acho complicado. Antes disso, a gente não pode se esquecer do reverendo Eduardo Carlos Pereira, que lá em 1900 e alguma coisa se posicionou contra a maçonaria dentro da igreja presbiteriana. Ele era da igreja presbiteriana do Brasil. O cara é catedrático, um gênio, o Eduardo Carlos Pereira. Aí o que aconteceu? A igreja presbiteriana não aceitou as declarações do reverendo Eduardo Carlos Pereira. E aí ele saiu. No que ele saiu, ele fundou a Igreja Presbiteriana Independente. Quer dizer, a IPI surge por causa da maçonaria. O racha da maçonaria, dentro da IPB. Eles não aceitavam principalmente, os presbiterianos vão alegar outras questões, mas a questão principal foi, de fato, a maçonaria, tá? Então, a maçonaria... Faz muitos anos isso? Sim, lá para os anos de 1900 e por aí, 1900 e alguma coisa. Começo. No começo. E é interessante porque
a alegação da maçonaria ser uma sociedade secreta e não religião, né? Não é verdade, porque tem templo, tem ritos, tem orações, tem castigos, tem recompensas. O formulário para alguém que quer entrar na maçonaria, eu tenho o formulário, ele diz o seguinte: é essencial, primordial, crer num ser supremo, crer em Deus. Então, se a pessoa diz assim, eu não creio em Deus, um ateu, por exemplo, não pode ser maçom. Ele tem que crer num ser supremo, não importa qual é o nome dele. Por exemplo, se você acredita que Deus é um rato, você pode ser maçom. Mas se você diz assim, eu não creio em nenhum Deus, você não pode ser maçom. Então, eu falei aqui que era religião, porque o requisito número 1 é crer num ser supremo. Crer em Deus. Se o camarada não crê em Deus, não pode ser maçom. Outro argumento que a gente pode usar aqui é a própria questão da maçonaria. Por exemplo, falar de Deus, falar de templos, falar de ritos, falar de orações, falar do volume do conhecimento sagrado. O Brasil é um país chamado cristão. Então, no Brasil, o volume do conhecimento sagrado da maçonaria é a Bíblia. Mas se você vai para um país budista, é o Tripitaka. Se você vai para um país muçulmano... Então ele aceita o que é maioria... É o Alcorão. Dependendo do país aonde a maçonaria está. Ela está em quase todos os países do mundo. É uma influência muito grande. Então, dependendo do país onde ela está, tem um livro sagrado. Por exemplo, principal, lá, assim. Mas, por exemplo, se você for budista aqui no Brasil, se aqui no Brasil você é budista... Não, aí a Bíblia é porque o país é um país cristão. Aí você tem que abandonar o budismo? Não, você não vai abandonar o budismo. Porque a maçonaria é ecumênica. Então, mas se eu sou budista e quero ser maçom, eu posso continuar budista? Sim, budista, muçulmano, macumbeiro, o que você quiser, não tem problema. Porque a maçonaria é ecumênica. Ela diz que não é religião justamente por isso, para agregar pessoas de todas as religiões. Entendi. Entendeu? Então, é interessante porque a maçonaria, ela trabalha com o ocultismo. E aí, na maçonaria, você tem a cabala, você tem a numerologia, você tem a astrologia, você tem a mitologia. Quando você vai para Deuteronômio 4,19, a Bíblia é totalmente contra. Deuteronômio 18, verso de 9 a 12, a Bíblia é totalmente contra. Eu vou até... Na última vez que você falou sobre esse assunto aqui, Joaquim, eu recebi um direct de um irmão, eu não me lembro se ele é pastor, e eu não me lembro o nome, me perdoe, meu irmão, eu não me lembro o nome, nem se é pastor e tal, mas ele, inclusive muito educado, mandou um texto longo, e até é uma falha minha aqui, porque eu poderia ter contactado, eu estou lembrando só agora que é ao vivo. Ele tá dizendo, ele dizia assim na época, eu não vou achar aqui porque eu recebo milhares de directs todo dia, e aí ele disse assim, olha, eu sou maçom, sou do grau X, falou lá o grau, não é um grau baixo, é acima de 20, eu não lembro, e ele disse assim, olha, eu queria contestar tudo isso, eu quero mostrar outras coisas sobre maçonaria e tal, então me perdoe, eu não lembro agora o nome, mas se puder me contacte de novo, e se o Joaquim topar, a gente pode marcar esse bate-papo e esse debate sobre esse tema. Então, já me desculpa, a culpa é minha, eu podia ter lembrado e eu não lembrei, mas estou lembrando aqui agora ao vivo. Então, você que é evangélico maçom, pastor maçom, eu quero incentivar você a estar aqui. Vem para cá defender a maçonaria, vem para cá provar para nós que a maçonaria não é uma religião. Vem para cá provar para nós que existe compatibilidade entre a fé cristã e a maçonaria. Se houver essa compatibilidade, eu sou o primeiro a aderir. Eu sou o primeiro. Ah, por quê? Porque a maçonaria dá dinheiro? E quais são as principais incompatibilidades, Joaquim? Tipo assim, porque eu, cristão, recebi um convite da maçonaria e não devo participar, não devo ir? Por quê? Fala algumas razões. Primeiro... Então, é uma religião ecumênica. Então, aceita pessoas de todas as crenças. E você continua na tua crença, tá? Você vai adorar Gadu, que na visão deles é o grande arquiteto do universo. Que mais tarde, lá no grau 18, você vai descobrir que é Jabulon. Quem é Jabulon? Jeová dos hebreus, Baal dos cananeus e Osíris dos egípcios. Então, é uma religião ecumênica quando a Bíblia diz em Amós, capítulo 3, verso 3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, a Bíblia condena
abertamente O Deus da maçonaria é uma miscelânea de divindades. De divindades, isso mesmo. Certo. E qual é o uso da Bíblia? Veja que eu falei aqui no Brasil, a maçonaria utiliza-se da Bíblia. Mas qual é o uso da Bíblia? Então a maçonaria diz que existem 3 grandes luzes, né? A Bíblia, o esquadro e o compasso. Mas como a maçonaria considera a Bíblia? Então, para a maçonaria, a Bíblia é apenas o símbolo da vontade de Deus. A Bíblia é apenas um objeto de decoração da loja. Então aí você vai encontrar a Bíblia ao lado de livros como o Alcorão, como o Tripitaka, como os Vedas. A maçonaria interpreta a Bíblia com a Cabala. Então, o uso da Cabala é utilizado na maçonaria na interpretação da Bíblia. Então, a Cabala, todo mundo sabe que é uma interpretação oculta que os rabinos davam à Bíblia. Agora vem a questão de quem é Deus dentro da maçonaria. Isso é extremamente importante. Então, o grande arquiteto do universo. E aí, esse Deus pode ser qualquer Deus. Tiago 2,9 é totalmente contra isso. E aí eles vão dizer, mas Salomão, né, ele era eclético. Por favor, Deus condenou o ecletismo de Salomão, adorou outros deuses e Deus não apoiou ele nessa atitude. Muito pelo contrário. E é interessante porque dentro da maçonaria a gente tem a questão de Jesus Cristo. Para nós, os cristãos, Jesus Cristo é a pessoa mais importante do mundo. Não há nenhum outro nome dado debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos. Que nome é esse? Jesus Cristo. Mas a maçonaria fala de Jesus? É interessante. Ela fala de Jesus? Fala. Ela fala. Quem é Jesus? Sim. Jesus é apenas mais um fundador de religião. Como foi Buda, como foi Jesus Maomé. E Buda estão em pé de igualdade. Jesus, Buda, Maomé, Pitágoras, Confúcio, qualquer um desses aí está no mesmo nível. Então todos eles foram mestres de uma grande verdade. Então a verdade dentro da maçonaria não é absoluta. É interessante porque eles dizem assim, todos esses, né, Buda, Confúcio, Maomé, todos eles pregaram a mensagem verdadeira e única. Que mensagem é essa? Que todos somos filhos de Deus. Ora, peraí, Deus é pai de todos? Não é assim que a Bíblia diz? João capítulo 1, verso 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Creem em que nome? No nome de Jesus, não é no nome de Buda, não é no nome de Maomé, não é no nome de Confúcio. Então Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a maçonaria não abre nenhuma sessão sem a leitura da Bíblia. Estou falando do Brasil, né? Das chamadas lojas cristãs. Então, ela abre a Bíblia, lê uma passagem ali, dependendo do grau, né? Que está sendo ali realizada a cerimônia, mas todas as vezes que é aberta a Bíblia e fala de Jesus Cristo, por exemplo, eles não podem citar o nome Jesus Cristo. Nas orações, não pode o pastor maçom, pode falar lá em nome de Jesus, não. O pastor maçom não pode dizer que Jesus é o único caminho. O pastor maçom não pode pregar Jesus dentro da loja, porque a loja proíbe todo tipo de discussão dentro da loja. Eu falava numa Você cidade... não pode evangelizar. Não, eu falava numa cidade chamada Feira de Santana, falava ali numa conferência do Seminário Batista, uma semana de atualização teológica. Eu não sabia, mas alguém já tinha me falado, né? Que o Deão era maçom, Deão do seminário. E eu fiz uma semana de atualização teológica falando de apologética. Aí um aluno falou para mim assim, pastor, e a maçonaria? Eu disse, a maçonaria é uma seita ocultista. Aí ele diz assim, mas qual é o problema de um cristão ser maçom? Eu apresentei os problemas. Aí, depois da minha palavra, o Deão tomou a palavra e disse assim, todo mundo aqui na cidade sabe que eu sou pastor batista, sabe que eu sou o Deão do seminário e sabe que eu sou maçom. Eu estou ali dentro da maçonaria para fazer um trabalho de evangelização aos meus irmãos maçons. Aí eu perguntei para ele, quantos maçons você já tirou da maçonaria? Ele disse, por enquanto nenhum, estou fazendo um trabalho de formiguinha lá dentro. Não é verdade, não pode falar de Jesus lá dentro.
Não pode pregar Jesus. Não pode falar lá é dentro, proibido. mas, por exemplo, Não, a pessoa pode falar dele como um líder Uma religioso. vez que ele tenha Você pode falar dele como uma boa pessoa, mas dizer Não. que ele é a salvação, Não, o sim. caminho, a verdade e a Sim, vida, mas uma não. vez que a pessoa tem esse vínculo, ele pode falar de Jesus para os amigos dele fora da loja, né? Sim, aí fora da loja, mesmo que ele fale, ele vai estar transgredindo a ordem da loja. Porque a ordem da loja não é para ele falar de Jesus para eles, é não falar. É proibido dentro da loja toda e qualquer discussão sobre Jesus, por exemplo. Sobre religião. Nem o muçulmano pode dizer que Maomé é um profeta de Deus, o único profeta de Deus. Que Alá é o único Deus. Não pode. Porque a religião é ecumênica. Entendi. Então, a religião, a maçonaria, proíbe toda e qualquer discussão religiosa dentro da loja. Agora, se você tem um amigo e você é maçom e seu amigo também e quer falar para ele, aí é outra história. Mas mesmo assim, você está impondo a sua religião, porque eles proíbem, tá? Bom, eu vou abrir o dentro das microfone. atividades. Se você quiser mandar a sua pergunta, pode ser por vídeo. Agora a gente também tem o por vídeo, né? Também pode ser áudio. Manda a sua pergunta para cá, WhatsApp 97-417-4129. Manda pra gente aqui e a gente vai colocar ao vivo. Volta aqui com você, Joaquim. Então, a gente falou sobre Jesus, né? Jesus é o verdadeiro Deus, Jesus é verdadeiro homem, 100% Deus. Então Jesus nos ensinou que deveríamos orar em seu nome, como está lá em João 14, 13 e 14. A maçonaria, ela se envergonha do nome de Jesus. Enquanto Jesus mandou a gente pregar o evangelho a todas as pessoas. E disse que se alguém se envergonhar dele, ele vai fazer? Ele vai se envergonhar também de tal pessoa. A maçonaria, ela tem uma ceia mística, que é realizada sempre na quinta-feira da Semana Santa. Quem participa dessa ceia? Os chamados irmãos do 18º grau ao 33º grau. Como é a forma aí da realização desta ceia? Então são proferidas algumas palavras, como por exemplo, comei e dai de comer a quem tem fome, bebei e dai de beber a quem tem sede. Bom, isso é totalmente contrário ao que a gente encontra em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 a 26. Mateus 26, verso 26 a 28. Em outras palavras, a maçonaria apregoa uma salvação por intermédio das obras. Esta é a grande verdade. E nós sabemos, conforme Efésios capítulo 2, de 8 a 10, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí eu te pergunto, porque a maçonaria pregou uma salvação pelas obras. Agora vamos imaginar o pastor da igreja evangélica, Assembleia, da igreja Betesda lá, o pastor da igreja Betesda. Aí ele recebe o convite, aceita o convite e vai para o ritual de iniciação. Olha como ele vai comparecer perante o ritual da iniciação. Coloca aí esse cidadão que está com a venda nos olhos, por favor. Olha como ele vai comparecer na loja no dia da iniciação dele. É assim que ele aparece? Desse jeito. Até hoje é assim? Desse jeito aí. Então, ele tem que estar com o peito desnudo, por quê? Que ele vai se apresentar para os seus irmãos. Tem que ser transparente. Ele está, por exemplo, com o seu joelho descoberto. Por quê? Que ele vai dobrar o joelho no lugar sagrado, que é a loja maçônica. Ele está com a venda nos olhos. Por quê? Porque ele é um cego, seria isso? Porque ele está em trevas. Ele é um profano. Ele é um neófito. Como, César? Eu te pergunto, como? É como alguém está em Cristo. Imaginar um pastor numa situação dessa. E tem uma corda. Ele é levado lá por intermédio daquela corda. Antes disso, ele fica num lugar chamado Câmara da Reflexão. Ali tem símbolos de caveira, tem símbolos de foice, tem símbolos de um relógio, de um galo. Tudo isso tem um significado. Aí ele vai ficar na Câmara da Reflexão, meditando se ele quer ser ou não maçom. Ele saiu de lá e ele vai ser introduzido agora lá na presença dos irmãos. Então, vão levar ele, né? Outra coisa, ninguém pode bater na porta da loja maçônica e falar, eu quero ser membro. Não pode. Ele tem que ser convidado, normalmente por 2 pessoas. Mas muito bem,
ele está lá no ritual da iniciação. Ele vai bater lá numa sala, ele vai bater na porta, e aí vão perguntar quem é. É o profano, é o neófito. Então, o que ele quer? Luz. Ele está em trevas, ele quer luz. Vão levar ele. Então ele bate lá como um perdido. Isso. Está entrando agora para a loja maçônica. Está entrando tá lá em trevas, no ritual. entrando na luz. Isso, está entrando na luz. Ainda não está em luz, está entrando na luz. Então, quando entram com ele, imagina ele pastor. Quando ele entra, César, o cara prega domingo lá sobre Jesus, a luz do mundo. Ele é a luz, quem segue ele não anda em trevas. Quarta-feira ele veste essa roupa, ele fica assim e vai lá. Eu já debati com muitos pastores maçons. Eu estou em trevas. Pelo amor de Deus. Eu já debati com muitos pastores maçons, César. Sabe o que ele vai dizer? Tudo isso é simbólico, isso não é literal. Tudo isso é simbólico. Mas vamos imaginar, o pastor agora, ele está nesse ritual de iniciação. Aí vão tirar a venda dos olhos dele e vão gritar os maçons, Fiat Lux! Ou seja, haja luz. Agora ele tem a luz. E o que vai acontecer? Ele vai fazer o juramento. Agora é que vem o problema. Ele, então, está ali, ajoelhado, uma mão no esquadro no compasso, outra mão na Bíblia. Claro. Os maçons vêm com as suas espadas desembainhadas no peito dele. E ele vai fazer o juramento. Agora veja, este pastor que é chamado de profano, então tem um uso de um avental, que significa o quê? Pureza de vida, conduta, de coração, de consciência. E existe até um patrono dentro da maçonaria. São João o Batista, São João da Escócia, São João Evangelista, João Marcos. Peraí, isso é idolatria, um patrono dentro da maçonaria? Aí agora ele vai fazer o juramento. Eu, César Cavalcante, juro e prometo de minha livre vontade, pela minha honra e pela minha fé, nunca revelar qualquer dos mistérios da maçonaria. Se violar esse juramento, que me seja arrancada a língua, o pescoço cortado, sendo declarado sacrilégio para com Deus e desonrado para com os homens. Isso é simbólico. Peraí, meu irmão, nem simbólico você pode fazer esse tipo de juramento. A Bíblia é contra. Qualquer tipo de juramento é proibido por Jesus, Mateus 5,30. E aí você tem Tiago 5,12. É interessante porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Pertence a Deus. Então, se o teu corpo pertence a Deus e não pode ser entregue aí a uma sociedade secreta que tem caráter mundano. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Então, esse juramento, ele na realidade estabelece aí o quê? Ele estabelece uma sociedade, uma fraternidade, uma união indissolúvel de crentes com infiéis, de crentes fiéis com infiéis. Então, até mesmo o Antigo Testamento já proibia de fazerem promessas de guardar segredos, né? Segredos que ainda se ignora. É interessante porque quando você recebe a proposta da loja maçônica, lá na proposta você já diz que se for admitido, lá você já faz esse juramento, que se você for admitido, você não vai revelar os segredos que você vai aprender ali. Bom, a Bíblia é totalmente contra, né? Totalmente contra, né? Não tem compatibilidade, meu irmão. Presta atenção no que a gente está falando aqui, porque você tem que sair das trevas. Sabe, César, algumas pessoas se convertem na igreja e o cara é maçom. E ele continua, porque ninguém disse dessa incompatibilidade dele com a maçonaria. Ninguém disse da fé maçônica com a fé cristã. Mas o cara, peraí, não é criança, né? Novo convertido, César, não esquece. Não, tudo bem. Novo convertido, César. Mas não é criança. Se ele teve Jesus como Salvador, não precisa do apologista vir aqui. Mas César, dentro da maçonaria é ensinado para ele que aquilo não é religião. Mas ele ainda não entrou. Então, quando ele está lá como candidato... Estamos falando de alguém que é maçom e se converte na tua igreja. Tá. Então, por exemplo, no discipulado, no discipulado, alguém vai explicar para ele sobre maçonaria? Dificilmente, né? Dificilmente. E ele está lá como maçom. Não é um tema muito comum. E às vezes se torna até pastor acreditando que não tem nenhum problema. É um absurdo, eu acho, né? Uma pessoa dentro de uma igreja cristã nessa forma que valoriza a Bíblia. Porque, tipo assim, o cara, ele era maçom
e se converte a Jesus. Isso. Aí tudo bem. Continua sendo maçom porque falta de conhecimento. Agora, o cara que é crente E vai se pra tornar maçonaria, maçom, aí não dá. ele tá indo pro inferno consciente. Na minha concepção, um pastor que vai pra maçonaria vai pro inferno consciente. Não tem salvação para esse indivíduo aí. Ah, mas ele é salvo por obras? Não, ele é salvo por Jesus. E a maçonaria faz ele negar Cristo. Então, para mim, isso é a apostasia. Eu fui convidado para falar já em 2 igrejas, muito interessante. E ia falar sobre maçonaria. E os pastores destas igrejas eram maçons. Por exemplo, vou falar o nome aqui da igreja. Igreja Batista Memorial de São Miguel Paulista. O grupo de homens me convidou para dar uma palestra para eles lá sobre a maçonaria. Porque o pastor Duduche, que era o pastor na época, já morreu, ele era maçom. E aí, quando eu cheguei na igreja... O pastor da igreja era maçom. Mas os homens me chamaram para falar sobre a maçonaria. Queriam saber. Aí quem estava na porta, quando eu cheguei, o pastor Duduche. E falou, o senhor é o pastor Joaquim? Eu disse, sim. O senhor vai falar sobre a maçonaria aqui? O senhor não vai falar. Ele simplesmente disse, você não vai falar sobre a maçonaria. Aí não deixou? Proibiu. Eu não falei, não entrei na igreja. Ele não deixou você... Não deixou. E interessante porque eu fui falar também na igreja presbiteriana da rua Caquito, na Penha, na igreja presbiteriana da Penha. E era o reverendo Edésio Schecker, nem sei se ele é vivo ainda. Foi, inclusive, presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, Edésio Schecker. Ele era maçom, declarado. Você tem lá a Catedral do Rio de Janeiro, presbiteriana, Guilhermino Cunha, maçom. Quando a igreja, por exemplo, presbiteriana, se posicionou contra, o Guilhermino Cunha levantou uma turma dentro da igreja contra o posicionamento da presbiteriana, sabia disso? Porque o Guilhermino já foi presidente geral, não foi? Sim, foi, presidente do Supremo Concílio. Foi. E ele é maçom, declarado. Mas você tem certeza, Guilherme? Declarado abertamente. Tanto é que ele foi contra essa decisão do Supremo Concílio. Foi contra. Eu não sabia que ele era maçom. Foi, é maçom. Tem muitos outros. Eu vou falar Mas o nome de pode ser, mas a presbiteriana não caiu essa ideia Veja de bem, que agora... Você falou isso aí, eu tenho que pegar meu documento aqui, porque na realidade a igreja presbiteriana agora é o seguinte, você é pastor. Eu me lembro, por exemplo, é uma conversa informal, isso que eu vou falar. Então nem sei se eu posso falar, mas vamos lá. Numa conversa com o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele falou para mim que, inclusive, foram através de uma propositura dele, alguma coisa assim, que agora a presbiteriana não aceita maçons, né? Aí eu não sei, aí tem que ver com quem é presbiteriano, eu não sei. As decisões novas, tal, realmente eu não sei. Mas essa informação eu tenho aqui na minha memória, assim, de uma conversa com... Hernandes, de fato, foi um dos que assinou o documento do Supremo Concílio. Mas, de novo, qual é a posição da Igreja Presbiteriana do Brasil? É muito importante falarmos isso. Na realidade, a posição da igreja é a seguinte, César. Você é pastor, maçom, está dentro da igreja presbiteriana, a igreja presbiteriana vai aconselhar você a deixar a maçonaria. Aí você diz, não, eu vou continuar maçom. Tudo bem, você continua. Você não vai ser expulso. A igreja, eu quero que alguém me prove que o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil expulsou pastores presbiterianos, reverendos presbiterianos, maçons. Eu gostaria que alguém ligasse pra cá agora. Entre em contato com a gente aqui. Prova pra mim quem é que foi expulso por ser maçom. Agora, você é pastor da Bethesda. Você eu quer não sou da Bethesda, na verdade. A nossa igreja chama Comunidade Cristã Genuína. Desculpa. Mas eu entendi, tudo bem. Tá bom, você é da Genuína. Quer ir pra presbiteriana? Você tem muitos amigos lá, Nicodemos, Hernandes, etc. Aí, beleza, César. Mas aí descobrem que você é maçom. A posição oficial é que você tem que abandonar a maçonaria. Entendi. Entendeu? Oficial. Eu quero entrar para a igreja presbiteriana. Eu sou pastor, maçom. Tem que abandonar. Mas eu tô lá dentro e sou maçom. Você não vai ser expulso. Tipo assim, essa mudança, como ela ocorreu há pouco tempo atrás, então quem já estava... Já tem quase 20 anos, César. Não é assim tão... É que assim, no radar histórico, 20 anos não é nada, né? Então, por exemplo... Não, se você pensar em termos aconteceu 20 anos atrás... Em termos de que, por exemplo, o reverendo Eduardo Carlos Pereira, que brigou dentro da denominação, que provou
por A mais B, que a maçonaria é incompatível com a fé cristã, que escreveu um livro que foi queimado pela maçonaria, um livro dele, como esse também do Boaventura Kloppenburger. Agora, o reverendo Eduardo Carlos Pereira provou por A mais B que a maçonaria é incompatível com a fé cristã. Quer dizer, ninguém ficou sabendo desse livro do reverendo Eduardo Carlos Pereira? Eu entendi. Agora, o que eu tô falando assim, é que 20 anos atrás é um tempo curto. 100 anos, César. Isso. 100 anos para ela se posicionar. Quando, por exemplo, a própria Igreja Presbiteriana do Brasil se posicionou agora, recentemente, contra todas as igrejas neopentecostais, chamando de seita. E aí? E não tem... mas aí, por exemplo, hoje em dia, esse posicionamento da presbiteriana é melhor do que era antigamente, então. Não tenha dúvida, é melhor. Mas só que não é retroativo, né? Eu te pergunto, faz sentido isso? Nós somos contra, mas temos pastores maçons dentro da igreja, dentro da denominação, que estamos tentando conscientizá-los. Você é batista, na Igreja Batista tem maçons? Praticamente todas as denominações têm. Oficial é proibido na Batista, é proibido na Presbiteriana Independente, então nem se fala. Não, lá não tem mesmo. Duvido, é possível, mas eu duvido. Então, a Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Luterana é proibida, mas tem, com toda certeza tem. Anglicana, Episcopal, Metodista, tudo tem. Assembleia. A maçonaria está por trás dos principais acontecimentos da humanidade. De novo, a maçonaria trouxe o evangelho para o Brasil. A gente não pode negar isso. Vamos lá, tem áudio ou vídeo aí para colocarmos? Cláudio, por favor, me dá um toque aí se tiver. Áudio, solta. A paz, pastor César, pastor Joaquim, Tiago de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pastor, a minha pergunta é a seguinte: como o pastor Joaquim conseguiu ou adquire todos esses materiais? Como que é a fonte, como que é a forma da pesquisa que ele faz a respeito dessas informações? São pessoas que já estiveram lá, ele já fez parte da maçonaria, como que ele adquire esses materiais? E outra, meu pastor, lembra da minha petição aí que eu fiz para o senhor aí no WhatsApp? Não esquece de mim não, meu pastor. Paz do Senhor Jesus. Bom, vou pedir para você renovar lá no WhatsApp, porque eu não vou lembrar agora de memória. Mas obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Pastor Joaquim, como é que vão dizer que você arruma esse material, meu irmão? Então, eu dei uma entrevista num canal do nosso amigo Tassos Licurgo, e ele me entrevistou sobre a maçonaria também ali. Aí alguém disse assim: você nunca foi maçom, não tem autoridade para falar sobre maçonaria. Bom, a gente pode falar sobre droga? Podemos. Pode falar sobre o que quiser. Tem que provar. Para falar sobre homossexualismo, tem que ser homossexual? Não, é que agora tá nessa moda de um lugar de fala. Você não tem lugar de fala. Não faz sentido. Não tem nada a ver. Por exemplo, eu estava na segunda igreja presbiteriana. Mas a pergunta dele é: onde é que você arrumou o material? Vou responder. Eu estava na segunda igreja presbiteriana de Fortaleza. Aí terminou a minha palestra, né? A gente foi pro salão dos jovens. Aí uma senhora perguntou: o que você acha da maçonaria? Eu estava no meio presbiteriano, sabia que o pastor era maçom, muita gente maçom ali, segunda igreja de Fortaleza. Aí eu disse: irmão, não posso falar aqui. O senhor foi coagido a não falar? Aí eu perguntei pro pastor que me convidou, que é o segundo pastor, falou: pode falar. Eu falei: tinha um senhor lá de 70 anos, ele falou: minha vida inteira, meu pai era maçom presbiteriano. Eu fui pastor presbiteriano maçom, abandonei a maçonaria. Graças a Deus o senhor veio aqui falar essas verdades, porque eu nunca pude falar isso aqui. Então veja, por exemplo, eu não preciso, né, ser maçom para poder falar sobre a maçonaria. Deus me deu, do 1º grau até o 33º grau, todas essas monografias. Na época do ICP, lá na Barão de Tapetininga, o ICP era ali, né? Isso. Tava lá andando na Barão de Tapetininga, vi um carrinho desses carroceiros, pessoal que pega papel na rua. Sim. E vi todas essas monografias no carrinho dele. Sério, cara? Todas. Aí eu falei: eu quero comprar essas revistas. Aí ele disse assim: quanto você vai me dar? R$50 eu dei pra ele. O cara ficou super feliz. Imagina eu. Você comprou tudo por 50? Comprei tudo por R$50. Que legal, Você demoraria pelo menos aí... Você não acha. Uns depois, 30 anos, não acho. Tá bem conservado, né, Joaquim? Que legal. Eu tenho. Aí esses rabiscos aqui já você que fazendo, você estudou, né? Sandro. Então, na realidade, é assim. Eu tenho as monografias, são documentos da própria maçonaria.
tá? Isso aí não é livros que vende aí na Siciliano, na Saraiva, não. Porque os maçons não aceitam alguém que faz uma declaração, por exemplo, de um maçom que escreveu um livro sobre a maçonaria. Aí dizem não tem autoridade. Mas esse material é da própria interno. maçonaria. Então, eu falo com autoridade. Minhas pesquisas são feitas em cima disso. O Tá? Joaquim Alguém não até fala como os escribas e fariseus, mas fala como quem tem autoridade. Glória a Deus. Alguém até disse assim, você pode passar esse material para mim? Claro que não. Estão pedindo pra mostrar, tá aí. Claro Ó. que não. Tá aí. Joaquim, você deve ter produzido muito material a partir disso aqui, né? Então. Sim, Porque na nossa época é a época das apostilas e tal. Você deve ter produzido muito material com sobre toda isso. certeza. Quero escrever um livro. Falta tempo, mas eu quero. Falando da maçonaria. Vamos lá, tem mais perguntas, pessoal, sobre isso? Vamos embora lá? Antes da pergunta, é o seguinte. O pessoal sempre falou do pastor do bispo Samuel Ferreira, do Manuel Edir Ferreira, Macedo, do Silas Malafaia. Recentemente, tem, pastor... se você entrar na internet aí, César... Recentemente, o pastor Carlos Cardoso foi no programa lá do bispo Samuel Ferreira. O bispo falou pra ele ao vivo, falou, você sempre falou que eu sou maçom, não sei o que, eu não sou maçom não, tal. Eu nunca desconfiei que o bispo Samuel fosse maçom. Eu não sou o melhor amigo do bispo Samuel Ferreira, mas temos amizade há muitos anos, uns 20 anos. Não acho que ele é um maçom, não sei porque as pessoas falam isso. Mas ele teve a oportunidade de falar isso ao vivo, você deve ter visto. Inclusive, o pastor Carlos Cardoso vai participar de um debate aqui, acho que depois de amanhã. São 2 dias sobre pré e pós. Depois de amanhã tem debate especial aqui. E tem muito também folclore, né, Joaquim, nesse negócio, né? Sim. Porque, o pessoal, fulano é maçom, não sei o que, não tem prova nenhuma, não é e tal. Tem muita coisa que o pessoal fala Você sem quer saber que eu fale também, o nome né? de alguns pastores famosos maçons? Mas se você tiver prova, porque eles Tenho vão... prova. Pode ser que eles não gostem dessa ideia. Maciel, por exemplo. Isaías Maciel. Tá, prova aí. Mostra aquele senhor que tá todo Mostra paramentado. o texto. Mostra a foto aqui. Porque contra fotos, não há argumentos. Então, Quem é esse? esse aí é um outro lá de Goiás. Olha o Fanini aí, ó. Esse aí é o Nilson do Amaral Fanini. Pastor Batista. Pastor Fanini. Olha ele aí, ó. Isaías Maciel. Esse É. ele Pastor. é da onde? Isaías, Do Rio de mas eu não Janeiro. Foi conheço. senador, inclusive, se eu não me engano. Mas ele é de qual igreja? Não sei, agora eu não sei a igreja dele. Mas a gente tem vários outros. João Campos, deputado. Tem o Kester, também tudo da Assembleia de Deus de Madureira. Tem vários, infelizmente vários. Aquele que foi preso lá, o Cunha. Eduardo Cunha. Isso. Ele é Da maçom? É maçom. É Eu não sei se ele é maçom. assembleiano, não. Acho que ele não assembleiano. não sei se ele é Madureira. assembleiano. Acho que ele virou da Madureira depois, mas Eu acho não que ele sei. era... Não sei. Mas enfim, então tem, Eu tava nos Estados Unidos. tem muito Tem aí o dentro da loja maçônica. crente maçom, então. Olha só, eu tava nos Estados Unidos. Aí faz tempo, Joaquim, quando você era isso vivo. Eu tava em San Diego, na Califórnia. Aí eu passando vi lá uma placa, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e vi loja maçônica. Eu vi aquilo. Aí eu parei, né? Chamei lá alguém, saiu esse senhor. Volta lá para aquela outra foto. Esse senhor, ele é pastor batista e a Igreja Batista aluga a loja maçônica pro culto. O prédio é da igreja. O prédio é da loja maçônica. Ah, tá. Não, isso acontece muito lá, né? Que um prédio tem várias coisas. Um pastor fazer uma reunião evangélica. Não, mas peraí, mas não significa que tem alguma ligação, né? Olha, eu acredito que esse pastor não deve ser contra a maçonaria, deve ser a favor. Não faz sentido, César. Bom, tem mais áudio, né? Solta mais um, pelo menos. Bom dia, pastor César, Pai do Senhor, a todos os irmãos, a todos os ouvintes, ao convidado também. Me chamo Rogério, moro aqui na cidade de Maceió, Alagoas. Bem, a pergunta que eu tenho é a respeito do papel do homem nas decisões familiares. Caso, por exemplo, os dois trabalhem, como é que fica essa situação? Entendi nada. É de hoje? É de agora? Vamos embora. Paz do Vamos Senhor pra Jesus, frente. pastor Joaquim, pastor César, meu nome é Carlos, eu sou aqui de Minas Gerais e quero saber do senhor o que o senhor pensa a respeito da Ordem Demolei e das Filhas de Jó. Eu, particularmente, fui membro da Ordem Demolei, que é uma organização paramaçônica, e hoje eu vejo com os olhos da fé o que representa a maçonaria e estes órgãos.
Da mesma forma, creio que Deus me permitiu passar por isso para que eu pudesse ter uma concepção melhor a respeito dessas sociedades. Inclusive, desenvolve sim a liderança em uma sociedade, desenvolve o caráter, verdade, né, de líder, mas essa parte de sincretismo religioso realmente hoje eu consigo perceber isso. Bom, vamos lá, Joaquim, então eu vou já aproveitar, Ordem Demolei, você já coloca também as filhas de Jó para as mulheres e Ordem Demolei para os adolescentes. Para os adolescentes. Juniores e adolescentes. E já coloca o Rotary também aí, porque tem gente que Lions, Rotary e tudo mais. Vamos lá. Muito do interessante. que se trata essas ordens? A Ordem Demolei é praticamente uma ordem voltada para os filhos dos maçons. Ou seja, você quer que o seu filho seja maçom, então você já vai introduzi-lo na Ordem Demolei. Tem ritual de iniciação e tudo mais. Então, na realidade uma sociedade secreta também, a Ordem Demolei, porque faz parte da maçonaria, mas é aí mais voltada para jovens, adolescentes, né? Mais voltado para essa turma aí. É uma introdução. As filhas de Jó são mulheres que trabalham para a maçonaria. Por exemplo, quando a gente diz que uma mulher não pode ser maçom, a gente diz isso com certeza. Não pode. A maçonaria não admite mulher nos seus rituais. Tem as filhas de Jó, que são mulheres que ajudam nas obras assistenciais da maçonaria. Então você tem que entender que tem sessões abertas e sessões fechadas. Sessões abertas, por exemplo, eu tive aqui na loja aqui da São Joaquim, no velório do Zé Rodrigues, aquele cantor. Ele era maçom. O velório dele foi realizado aqui na loja da São Joaquim. Então, ali estava aberto para todo mundo. Normalmente tem um ritual chamado bateria fúnebre. Então você é pastor, morreu. Sabe o que os maçons vão fazer? Vão reivindicar o teu corpo para a maçonaria. Para quê? Para fazerem as suas preces, as suas orações, para que você seja aceito na loja celestial. Ô Joaquim, aquele pastor idoso da Maranata, ele era, que morreu agora, isso, o líder geral da Maranata. Eu esqueci o nome dele agora, Gedel, uma coisa assim. Eu não tenho provas, mas a maçonaria mandou lá suas condolências para ele. Inclusive fez algumas menções que dá a entender que ele era maçom. Aí a denominação, a Maranata, foi questionada, mas não se posicionou. Nem disse que não era e nem disse que era. Entendi. Não se posicionaram. Tem mais ouvinte falando? Mais um pra gente terminar, porque o tempo voa, vai. Não falamos do Rotary e do Lions. É verdade, mas vamos lá, próximo. Bom dia. A graça e a paz a todos aí, tudo bem? Pastor César, meu nome é Toninho, eu sou aqui de Guarapuava, do Paraná. Já fui pastoreado pelo pastor Joaquim há muito tempo, na igreja Pedra Viva. Não sei se ele vai lembrar de mim. Pedra Viva? Tive o privilégio de ser pastoreado por ele por um período lá na igreja, então tenho uma estima muito grande por ele, pela sua família. A minha dúvida é referente à questão da maçonaria. Muitas pessoas procuram a maçonaria porque existe uma certa imagem de que ser maçom é ser muito próspero. E eu queria saber se isso de fato é uma verdade, né? Todo mundo que entra para a maçonaria se torna uma pessoa muito próspera, rica, ou não, isso é um grande mito, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a vocês aí. Um grande abraço ao pastor Joaquim, que Deus o abençoe poderosamente. O pastor Joaquim já foi do Pedra Viva, e isso explica a camisa. Um abraço aos irmãos do Pedra Viva. Era a igreja da Black Music, então, infelizmente não existe mais. Essa igreja gerou, né, muito da música evangélica. Na época que eu fui Brasil. pastor, nós lançamos lá o Apocalipse 16, Raiz Coral e vários outros grupos musicais lá. Legal. Mas vamos lá, e aí? Muito bem, meu querido, Deus te abençoe. Que bom que você está aí sintonizado neste programa, mostra o texto. Eu quero te dizer o seguinte: maçonaria não dá dinheiro para ninguém. Não. Muito pelo contrário. Para você ser maçom, você tem que pagar a sua inscrição, que é em torno de R$ 1.500 aí. Depende, tá? Depende muito. Então você tem que pagar sua inscrição, você tem que pagar sua mensalidade. Agora, existe uma coisa que infelizmente na igreja não existe, César. Por exemplo, na maçonaria, você tem uma empresa.
Aí a sua empresa pegou fogo, não estava no seguro. Os maçons vão se reunir e vão te dar uma outra empresa para você. Então, existe fraternidade. Por exemplo, eu já viajei 38 países. Se eu fosse maçom, eu não teria passado por alguns perrengues que eu passei, por algumas dificuldades. Por quê? O maçom, ele é irmão em qualquer lugar do mundo. Não importa, ele se identificou como maçom, vai ser ajudado. Então, eles ajudam. Também. A igreja também é assim. Não é verdade, gostaria que fosse. Ah, não. Gostaria que fosse, César. Não sei que perrengue que você passou. Infelizmente, eu poderia te citar vários casos aqui. A começar, por exemplo, eu tô com um convite para ir agora para o Timor-Leste. Sabe quanto custa uma passagem para o Timor-Leste? No mínimo aí uns 10 mil. Eu tenho condições? Não, mas a igreja consegue te ajudar. A igreja lá não tem condições. Timor-Leste é pobre. Que igreja? A minha. Ah, que bom. A minha te ajuda. Que bom. Mas os irmãos do Timor-Leste. Fica parecendo que eu tô falando só da minha igreja. Não, a gente não vai te dar a passagem inteira, 10 mil, a gente dá 1.000. Com certeza. Sim, outros pastores 10 igrejas dando assim, 1.000, eu chego lá no Timor-Leste, mas é difícil, César. É difícil. 1.000 já tem da Genuína. Pode ir. César, eu tava com uma menina, ela tava segurando uma outra menina. 2 meninas na feira, uma de 12 e outra de 9. A menina tetraplégica tinha 9. Comendo pastel. Deus tocou no meu coração e eu comecei a evangelizar essas meninas. Falei para ela de Jesus. Perguntei, vocês não têm uma cadeira de roda? Aí ela disse, não, a gente não tem, estamos esperando. Era na época até daquele programa do Afanásio Jazade, que dava cadeira de roda. Ah, meu pai está esperando aí. Eu disse, não, eu vou arrumar uma cadeira para você. César, eu conheço muitos pastores e muitas igrejas e não consegui a cadeira. Olha só, minha esposa trabalhava numa empresa de produtos químicos chamado Metazil. E o dono dessa empresa é maçom, grão-mestre da loja de Itaquera. A secretária, conversando com a minha esposa, a secretária desse homem, ouviu então essa história. Ela falou pro cara, na segunda-feira a cadeira estava na minha casa. Quando eu fui entregar a cadeira para essa menina, eu disse o quê? Que foi a maçonaria que deu? Mas quem deu? Deus foi quem deu. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Os crentes não obedecem, mas o diabo... Ó, Joaquim, eu sei, viu? Não é a primeira vez, César. Eu sou de uma igreja que um dia roubaram o carro do irmão, a igreja juntou, foi lá e deu outro carro. Um dia roubaram a moto do irmão, a igreja juntou e deu outra moto. César, são raros os casos. Tinha a condição de pagar o terreno, a gente foi lá e comprou o terreno. Caramba, então, você é pastor da Genuína. A nossa igreja é assim. São raros. Nós somos uma igreja rica, tá? Nossa igreja é pobre, inclusive. É pobre. Mas são raros os casos. Essa não é a verdade. Há pouco tempo nós ajudamos um pastor, ele era da Assembleia de Deus, velhinho, estava cego, ele e a esposa, morando num barraco. A igreja não ajudou. O coitado trabalhou a vida inteira. Ninguém ajudou ele, César. Infelizmente, é outra situação. Olha, antes da gente terminar esse vídeo, eu preciso muito saber a sua opinião. Deixe o seu comentário aí, ele é muito importante. Aproveite, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, coloque para receber as nossas notificações. Esse é o ime.gospel. Aqui, tô te esperando aqui no próximo vídeo, hein? Até mais.